Oi, meu nome é Thiago. Estou gravando esse vídeo na data de 18 de maio de 2025. O intuito desse vídeo é trazer um pouco da minha realidade e quem sabe através da minha realidade a gente não consegue de alguma maneira prevenir para que novas pessoas não cheguem no ponto que o Thiago chegou, que eu cheguei. Tentar contar meio rápido a minha história. Eu fui uma pessoa muito sonhadora, sempre quis, sempre muito ambicioso, tá? E desde novo tentei pegar obstáculos na vida, tentei pular partes da vida para chegar no objetivo mais rápido, mais fácil, tá? E então desde novo eu fiz coisa errada, eu tomei decisões erradas, eu fiz escolhas erradas para minha vida, cometi crimes, sim, e isso durou até 2015. Isso durou até 2015, 2016, quando eu conheci a minha ex-mulher, a mãe dos meus filhos, a Mônica. Dali em diante eu já tinha objetivo de mudar de vida e tal, mas ainda assim não tive a iniciativa correta, não fiz o que tinha que ser feito e continuei. Porém eu menti para ela, né? No início ela ficou sabendo que eu já tinha sido preso e tal. Ela falou: Thiago, eu não quero isso para mim, não é isso que eu quero, tá? Não vim do Mato Grosso para viver isso, tá? Então ou você muda ou eu tô saindo fora. Eu menti para ela, falei que não tava fazendo mais nada de errado e eu estava. Acontece que daí em 2017 eu fui preso. Aí ela foi na delegacia e falou: ó, você mentiu pra mim. Eu falei: sim, eu menti pra você. Você pode seguir sua vida, você é muito bonita, você não merece isso. E, enfim, ela falou: não, Thiago, depois de tudo que a gente viveu, que até ali a gente tinha vivido 2 anos juntos, e foi 2 anos muito bom, foi 2 anos maravilhoso, embora eu estivesse mentindo pra ela. Ela falou: não, Thiago, depois de tudo que a gente viveu, depois de tudo que, de certa forma, eu acabei, não vou falar ajudando, porque ajuda parte mais de quem precisa ser ajudado, né? Então, ela foi através do esforço dela e eu sempre impulsionando ela a buscar o melhor, e graças a Deus ela conseguiu chegar onde ela queria chegar. Então ela meio que reconheceu: não, Thiago, depois de tudo isso que você fez pra mim, eu não vou deixar você assim também não. Só que eu não quero isso pra mim, não quero isso pra minha vida. E aí eu prometi pra mim, e prometi pra ela, e prometi pra Deus. Aí eu falei pra ela, falei: tá bom, Mônica, se você me esperar nessa jornada que eu vou ter que passar, vou ter que pagar pelo meu erro, por esse último erro que eu cometi, se você me esperar, se você me apoiar, eu prometo pra você, prometo pra mim que eu vou mudar de vida. E realmente, eu consegui mudar isso. Eu saí finalzinho de 2019, começo de 2020, eu saí esse último castigo, eu vou falar assim, né? Esse último castigo que eu tive que sofrer para pagar pelo que eu fiz. E de fato eu mudei, saí determinado a mudar, entreguei minha vida para Deus, coisa que eu pensava que não ia acontecer. Comecei a ir para a igreja, fiz tudo o que tinha que fazer para mudar de verdade. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa para mudar, trabalhar de qualquer coisa para mudar. E aí logo veio a pandemia. Na pandemia eu comecei a estudar, estudei muito sobre marketing digital, aprendi a fazer sites, tudo sozinho, aprendi a fazer desenvolvimento de site, aprendi a mexer com gestão de tráfego, mídia, tudo que é mídia social eu aprendi a fazer dentro da internet e comecei a trabalhar dentro de casa mesmo, comecei a trabalhar e graças a Deus as coisas fluiu
as coisas estavam indo super bem, a gente estava vivendo super bem. Não era uma vida de luxo, era uma vida digna, era uma vida suficiente de acordo com o que o ser humano precisa. É, Então, e eu ali todo momento na internet, trabalhando na internet, porém de forma discreta. Eu nunca fui aquela pessoa que colocava a cara na internet para falar, para fazer isso que eu tô fazendo. Eu sempre tive vergonha. Mas através da internet eu estava conseguindo fazer o meu papel de homem dentro de casa de forma honesta. E vendo meus filhos crescer, acompanhando meu filho, buscando na escola, levando, ajudando minha mulher dentro de casa. E em 2003, no meio de 2023, me apareceu um anúncio. Apareceu um anúncio desses cassino online. Não vou citar nome aqui de quem era o anúncio, mas apareceu um anúncio de um cassino online, onde falava de roleta. Eu nunca fui assim para jogo, sempre tive um certo receio para esse tipo de jogo, porque eu sempre tive a consciência do que esse jogo pode levar, né? Mas por curiosidade eu coloquei lá um dinheiro através desse anúncio que apareceu para mim. Eu coloquei um dinheiro, coloquei eu acho que R$ 1.000, R$ 1.200 nesse dia e fui jogar. E me deslumbrei com o ponto que eu cheguei no mesmo dia. Nesse mesmo dia eu cheguei a fazer R$ 47.000. Porém, nesse mesmo dia eu devolvi esses R$ 47.000, entendeu? E dali pra frente minha vida começou a regredir de tal forma que eu fiquei cego por esse jogo. Eu fiquei cego por esse jogo, pelo jogo de roleta. Eu passei a estudar esse jogo, deixei meu trabalho de lado, passei a focar só nisso, a olhar só isso. E, peguei um dinheiro emprestado, sem minha mulher saber, peguei um dinheiro emprestado de um agiota, um dos que eu devo hoje. Eu vou chegar lá, eu devo bastante hoje. É, um dos, peguei 25 mil, acho que foi, na época, e fui jogar, jogando, mentindo pra minha mulher, escondendo da minha mulher, da minha ex-mulher, né, que na verdade eu perdi também ela, né, por conta desse jogo, por conta de mentira, né, por conta de escolha minha, né. Enfim, aí comecei a jogar. Quando a gente foi ver, quando foi ver, eu tava devendo, eu perdi esses R$ 25.000. Eu, eu precisei, aí foi onde eu precisei falar pra minha mulher que eu perdi, eu tava devendo R$ 25.000 pra um agiota. E a gente tinha dois carros, a gente tinha nossa casa, tinha uma moto. Ela falou, vamos financiar um meio mais rápido pra gente sair daquilo ali, porque até anunciar o carro, vender e tal, a gente ia perder tempo e ia ter que pagar juros pro agiota, né? Aí ela chorou, tal, ela chamou minha atenção, falou, mas calma, vamos resolver isso. Eu sugeri para ela, falei, vamos financiar o nosso carro, ir lá no banco e vai pegar um dinheiro emprestado do banco, colocando o nosso carro como penhor. É um refinanciamento do carro. Os dois carros nossos na época era quitado. A gente financiou esse dinheiro, na época foi 25 mil, 20 e poucos mil, e ela deixou esse dinheiro sobre minha responsabilidade. Ela só foi lá, deu o nome dela, assinou o que tinha que assinar, né? A gente fez isso através de uma loja e eu fiquei de receber esse dinheiro, né, da loja, para então eu pagar esse agiota e a gente seguir nossa vida. Eu não fiz isso. Eu peguei esse dinheiro e voltei pro jogo, voltei a jogar. Menti para ela que paguei e continuei jogando. Com esse dinheiro também eu paguei os juros do agiota, então pro agiota tava bom, eu tava sendo visto como um cliente bom e mentindo também pro agiota que eu tava pegando dinheiro para reemprestar e ganhar juro com esse dinheiro também e pagar o dele e ganhar o meu.
Enfim, foi virando uma bola de neve, eu fui pegando mais dinheiro da CJ, peguei mais, outra vez eu peguei mais 25 mil, depois eu peguei mais 20 mil, depois eu menti pra ele falando que tinha um dono de uma loja de carro muito conhecido na minha cidade que me chamou, eu criei um perfil no WhatsApp pra mostrar pra ele a conversa, o cara me chamando, é, e eu peguei mais 50 mil reais emprestado dele, como se fosse para esse dono dessa loja. Então, resumindo, só para essa pessoa eu já estava devendo mais de 140 mil, acho, na época, 150 mil. E foi indo, foi passando os dias, eu fui mentindo para minha mulher, fui oferecendo para ela aquilo que eu nunca aquilo que era um sonho meu oferecer para ela uma vida boa tal, porém eu tava dando essa vida boa para ela, só que baseado em mentira, baseado em dívidas que não parava de crescer cada dia mais. é, Cheguei em outro agiota, peguei dinheiro com outro agiota, já devendo mais de cento e poucos mil, 140, 150 mil, se eu não me engano, para um agiota, fui conseguir pegar mais 70 mil reais emprestado com outro agiota e foi indo, foi virando uma bola de neve, eu fui levando a minha família a passear, sabe, iludindo minha família que estava tudo sob controle, que eu estava ganhando no jogo, que eu estava vivendo do jogo, que tudo aquilo que a gente estava vivendo era do jogo, que eu estava super controlado, autocontrole e só tendo retorno bom e mentindo para minha família. É, Resumindo, o tempo foi passando, virou o ano 2023, virou, chegou 2024, a dívida foi se aumentando, os juros de um de 70 mil que eu pagava 7 mil por mês, o outro era mais 14 ou 15 mil por mês de juro. Aí chegava dia, eu não conseguia, não tinha o dinheiro. Antes de chegar o dia, eu ia, pegava com outra pessoa, peguei mais 30 mil com outra pessoa para poder pagar juro e para continuar jogando. É, Peguei mais 30 mil com outra pessoa, depois eu peguei mais 30 mil com outra pessoa, ou seja, são quatro agiotas que eu devo, quatro pessoas que eu devo, totalizando uns 400 mil reais. É, então, e foi indo até que chegou um ponto que eu não tinha mais da onde tirar, não tinha mais agiota para me pedir, os que eu estava pedindo, eu já estava sabendo que eu estava devendo, e foi onde eu tive que abrir o jogo para minha mulher, falando que eu ferrei com tudo e que eu precisaria assumir, porque senão os caras iam me pegar. E realmente, né? Pelo valor que eu tava devendo, eu não tinha de onde tirar. Ah, eu esqueci de falar que no meio do caminho a gente já tinha vendido um dos carros que a gente tinha. A gente já tinha vendido um dos carros, os dois carros estavam no nome dela, ela topou de vender para mim pagar a dívida. Porém eu não paguei. Na segunda vez vendi o carro também, não paguei, peguei o dinheiro e fui jogar novamente, sempre na ilusão que eu ia conseguir viver daquilo, baseado em pessoas, numa minoria, que de fato tem sim uma minoria que consegue ter o autocontrole dentro desse mercado e consegue tirar um lucro. Mais de 100% eu acredito que não chega nem a 5% essa minoria. Então é uma maioria incomparável que perde diariamente. E eu estava dentro dessa maioria. Porém, sempre iludido que eu ia conseguir estar dentro dessa minoria. Aí foi indo, cada dia se embolando mais, cada dia aumentando mais a minha dívida, aumentando mais os meus problemas. E, e no começo de 2024 eu chamei ela, falei que eu ferrei com tudo, que eu ia ter que sumir porque eu perdi tudo. Aí, resumindo, ela mais uma vez ficou do meu lado, me apoiou, falou: vai, você garante sua vida, a gente vai com calma, a gente vai pensar, a gente vai dar um jeito de resolver isso de alguma maneira. Ela sempre me apoiou, ela sempre tentou me ajudar.
Essa mulher, essa mulher é a minha maior perca. De tudo que eu perdi, essa mulher eu não poderia perder, porque era ela que estava sempre ali disposta a acreditar em um novo recomeço em mim, acreditar que eu era possível vencer isso. Porém, eu não estava me ajudando, entendeu? Eu não estava me ajudando. Ela me ajudava sempre em tudo, eu não estava me ajudando. Acontece que aí eu saí da cidade em abril, acho que foi abril, março de 2024, saí da cidade, deixei ela sozinha com com meu filho. A gente voltou, que a gente tinha alugado uma casa. A gente voltou para nossa casa. Aí eu fiquei um mês, 2 meses nessa outra cidade e ainda iludido, eu fui embora para essa outra cidade com a moto que a gente tinha. Nessa outra cidade eu vendi também essa moto, vendi essa moto também por metade do preço que ela valia na época, 16 mil reais, eu vendi por 8 mil reais para jogar e perdi no mesmo dia esses 8 mil reais. E mentindo para ela, peguei, falei que essa moto eu dei para uma das pessoas que eu devia e, e voltei e tudo isso porque a minha cabeça tava cega e eu tava completamente cego no jogo, é, olhando aquela minoria que eu falei que vive, que consegue tirar proveito disso. Porém, eu não me encaixo nessa minoria de jeito nenhum, nunca me encaixei, porém eu nunca aceitei isso. Continuei mentindo para ela, voltei dessa cidade que eu fui, voltei uns 2 meses depois, um mês depois, não me lembro, e tentei ali, fiquei escondido na minha própria casa, não saía de dentro de casa para nada, ela também me escondendo ali, de medo, né, das pessoas fazer mal para mim. E, e foi até que chegou o final de 2024, eu consegui convencer ela de vender a nossa casa, que através da venda da nossa casa a gente conseguiria dar a volta por cima. Resumindo, eu vendi a casa, ela concordou, porém todas essas vendas que ela concordava, eu só deixava ela participar ali de partes dessas negociações. Na hora de receber o dinheiro, eu não deixava ela participar, eu fazia tudo quietinho, sem que ela soubesse, sempre pensando em mim, pensando em ir pro jogo e recuperar aquele dinheiro que eu havia perdido. Foi o que aconteceu, eu vendi a nossa casa, peguei um carro na época, peguei um carro e um pouco de dinheiro. Esse dinheiro que eu peguei, eu perdi no mesmo dia, acho que foi 20 mil, não lembro. É, perdi esse dinheiro no mesmo dia. Foi aonde ela brigou, foi a única vez que ela brigou de verdade, me xingou de tudo que é nome, sabe? Foi a única vez que ela me esculachou, de verdade. Porém, eu ainda estava com o carro que eu peguei dessa casa. Aí ela me esculachou, tipo assim, então eu achei no direito, agora eu tô sozinha, então agora eu vou vender e vou pra cima sozinha, agora não tem que dar satisfação pra ela mesmo. Porém, a gente ainda tava junto. A gente se mudou para um apartamento, né? E eu não saía do apartamento, eu ficava escondido o tempo todo dentro do apartamento. E foi onde eu consegui vender esse carro. O carro valia 110 mil, eu vendi por 75, acho que foi o carro, na ânsia de pegar dinheiro e ir pro jogo e ganhar dinheiro. Resumindo, eu peguei esses 70 e poucos mil e perdi ele em 2 dias. Perdi tudo em 2 dias. Foi onde eu tomei a decisão aí, discutindo, quando ela ficou sabendo que eu já tinha vendido até o carro, aí eu falei que eu menti para ela, eu falei que esse dinheiro eu tinha aplicado e que não tinha perdido e estava guardado esse dinheiro. E aí numa das nossas discussões eu tomei a decisão de sair de casa. Eu tomei a decisão de sair de casa, peguei minhas coisas e coloquei dentro do carro que a gente tinha, que a gente já tinha desde o início, e vim embora para a cidade que eu estou hoje. É, chegou aqui na cidade que eu tô, só porém eu já estava sem dinheiro nenhum.
chegou aqui na cidade que eu estou, eu vendi também o nosso carro. Eu vendi também o nosso carro que estava no nome dela, consegui convencer ela de assinar, de, sabe, consegui convencer ela de assinar e deixar as coisas comigo que eu ia resolver. Mas novamente eu vendi o carro e perdi. Nessa venda, a primeira negociação não deu certo, que eu peguei um carro em troca e o nosso carro, esse carro que a gente tava, ainda tinha o financiamento daqueles 25 mil reais que a gente financiou em cima desse carro para poder pagar a primeira dívida, que eu não paguei. Então, eu vendi esse carro, mas ele tinha um financiamento a ser quitado. Eu menti para a pessoa que eu vendi, eu peguei um outro carro inferior e em troca a pessoa ia eu falei que eu ia quitar e ele ia me pagar a diferença depois que eu quitasse. Aí essa pessoa já foi com o carro dela, foi com o nosso carro embora e eu já fiquei com o carro dessa pessoa, um carro um pouco inferior, né, de valor. E no Natal de 2024 eu fui para Piracicaba para ficar com a minha família, para ficar com meus filhos e ficar com a minha mulher, que ainda a gente era a gente estava tentando ainda, ela estava tentando me dar uma chance, ela estava tentando acreditar que eu iria mudar. Aí a gente ficou junto por 9 anos, eu nunca nem levantei a voz para minha mulher, eu sempre fui contra qualquer tipo de agressão à mulher. E Natal de 2024 eu fui para lá para passar o Natal com a minha família. E numa das nossas discussões, acabei levantando a voz, eu tava, sabe, eu tava transformada. Esse jogo de verdade me transformou. Eu acabei agredindo fisicamente minha mulher. Foi no dia do meu aniversário, isso aconteceu dia 27 de dezembro de 2024. Dali em diante, ela lavou as mãos. Ela lavou as mãos e tirou o time dela de campo. Ela falou: eu não quero mais isso e acabou. Vai viver sua vida, já perdeu tudo mesmo. Eu vou ficar sem nada e vou recomeçar. E vou ir trabalhar, que ela é muito batalhadora, ela é muito trabalhadora. E eu voltei para a cidade que eu tô e voltei com o carro dessa pessoa que eu tinha trocado. Aí, resumindo, essa pessoa ficou sabendo que eu não ia ter o dinheiro para quitar e retrocedeu o negócio. Ela devolveu o nosso carro, eu devolvi o carro dela, eu fiquei devendo 6 mil reais para essa pessoa também, que ele tinha dado de entrada para a gente fechar a negociação. Fiquei devendo, falei que ia pagar essa pessoa, também não paguei até hoje. É, vendi, consegui, anunciei novamente esse nosso carro e vendi esse carro. A pessoa quitou na hora e me deu a diferença em dinheiro. E eu prometi pra Mônica que eu ia dar a parte dela, mas novamente não consegui dar a parte dela. Coloquei no jogo na esperança de fazer dinheiro e recomeçar. Mas novamente não deu. Eu tava a todo momento eu acreditava que eu conseguiria, todo momento, mas isso é uma ilusão. Esse jogo, ele atinge um ponto do nosso cérebro. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, o pouquinho que eu consegui entender, ele chega aqui no córtex cerebral, não sei se é a palavra certa, um ponto do nosso cérebro que toma as decisões. Eu consegui o vício, né? Não é o jogo, né? O vício chega num ponto do nosso cérebro que é responsável por tomar as decisões, onde esse mecanismo não funciona mais. Não funciona, a gente não tem decisão sobre as ações da gente, a gente não tem decisão. Tudo que a gente faz é voltado para o jogo, é voltado para sustentar e alimentar o vício. Eu consegui sair do crime, sair das coisas erradas
até eu conhecer esse jogo. Eu construí uma família perfeita, uma família linda. Eu tenho um filho maravilhoso, uma filha maravilhosa. E esse jogo me deixou cego. Eu nunca fui viciado, nunca tive problema com bebida, nunca tive problema com droga. Esse jogo me deixou viciado a ponto de eu passar por cima de tudo e de todos. Nada pra mim tinha valor. Apenas esse jogo. Apenas esse jogo tinha valor. Eu fiquei cego a ponto de jogar minha família pro alto. De ir embora. Deixar meus filhos. Deixar tudo que o ser humano precisa para ser um ser humano. Eu deixei pra trás para alimentar esse vício. Foi onde chegou aqui na cidade, vendi o carro, o último carro, e não acabei com tudo. Não tinha mais o que vender, eu tava pagando aluguel aqui, não tinha mais pra onde ir, não tinha mais o que fazer. O que restou pra mim? O que a minha mente me levou a fazer para conseguir alimentar esse vício? Só sobrou eu retroceder aquilo que lá atrás eu havia prometido que eu nunca mais ia fazer. E realmente até ali eu nunca mais tinha feito. Eu fiz um furto. Fiz um furto em um supermercado. Eu fui preso. Mas como é um crime de baixa periculosidade, não oferece risco para a vida, a justiça determina que solta, que não fica preso. Então eu fui solto no mesmo dia. Aí aqui nessa cidade que eu tô, eu furtei novamente dentro do condomínio de apartamento onde eu tava morando. Fui pego novamente. E novamente me liberaram. Comecei a vender minhas roupas, vendi meus tênis. Nesse meio tempo eu comprei bastante tênis. No tempo que eu tava iludido que estava dando certo, mas não, eu tava pegando muito dinheiro emprestado, então eu sempre tinha dinheiro. Então eu comprei bastante roupa, bastante tênis, perfume. Foi onde eu vendi tudo, comecei a vender tudo a preço de nada, a troco de coisa que valia R$ 1.000, eu vendia por 100 para pôr no jogo, para alimentar, e vendia, e pegava esse dinheiro e perdia no mesmo dia. E foi onde eu comecei a furtar, furtei dentro do condomínio, furtei no supermercado, e as duas vezes me liberaram. E eu vi que o furto era pouco, eu precisava de um dinheiro maior. Eu precisava de um dinheiro maior para eu tentar ter um retorno maior, e então eu conseguia ajeitar a minha vida e recuperar tudo aquilo que eu perdi. Que eu ainda acreditava que eu ia recuperar tudo aquilo que eu perdi. E foi onde eu voltei a roubar, a cometer assalto, porém sem arma. Eu simulava que eu estava armado. Eu fiz um roubo simulando que eu estava armado. Roubei o carro de uma senhora, vendi esse carro por R$ 3.800. E no mesmo dia que eu peguei esse dinheiro, coloquei no jogo, eu perdi também esse dinheiro no mesmo dia. E cada dia eu me via mais frustrado, eu me via mais sozinho, mais sem perspectiva de vida. Eu coloquei na minha cabeça que esse era o plano A. E se o plano A não desse certo, eu ia usar o plano B. Eu coloquei na minha cabeça que o plano B era fazer o plano A dar certo. Sabe esses clichês de internet que a gente vê aí? Eu coloquei isso, que eu ia fazer dar certo esse plano. Não, de um jeito ou de outro, eu ia fazer dar certo. Aí foi agora por último apareceu uma pessoa falando que tinha uma pessoa querendo sumir com o carro dela para poder receber do seguro, e ela pagaria um valor bom, ela pagaria R$ 20.000. E foi onde eu topei fazer isso, porém essa pessoa a gente combinou, marcou pessoalmente, a gente combinou
A gente combinou que eu ia me passar como um cliente dela e a gente ia marcar em um local e, e depois que eu sumisse com o carro, ela ia denunciar falando que eu roubei ela para então ela receber o seguro e eu receber o meu dinheiro. No ato, ela aí combinamos tal, aí no dia de executar isso daí, ela já me pagou e tal, porém algo saiu do controle. Não deu certo o que a gente pensou que ia fazer, não deu certo. Eu precisei sair correndo, abandonar o carro dela e onde isso repercutiu acredito que no país, porque eu vejo visualização, tem vídeos na internet desse crime é, com 6 milhões de visualização, então acredito que esse vídeo, esse crime rodou o país. E hoje eu me encontro foragido. A justiça está me procurando e eu cheguei num ponto que eu aceitei que não dá mais, que não dá mais. Eu todo esse tempo eu penso em tirar a minha vida. Eu penso em tirar a minha vida, porém o único temor que eu tenho nessa vida, que eu tive todo esse tempo, o único temor que eu não perdi foi o temor de Deus. Então, graças a Ele, eu não tirei minha vida ainda, porque eu não tenho coragem, mas todos os dias eu penso nisso, eu penso em fazer isso. Cheguei a comprar corda, cheguei a fazer o plano de como que eu faria para acabar com a minha vida, para tirar a minha vida de uma forma rápida. Eu, resumindo, eu cheguei num ponto que eu não me conheço mais como ser humano. Eu não me conheço mais como gente. Então, eu decidi fazer esse vídeo justamente para isso. Para alertar pessoas que tá iludido, que ainda tá no início dessa ilusão. Para alertar quem tem poderes legislativo, para alertar influencers que anunciam, assim como eu vi, eu entrei nessa através de um anúncio. Pensem nas vidas que tá se perdendo, nas famílias. Meus filhos tá sofrendo com a minha ausência porque eu, entre aspas, eu fui um paizão. Quando eu tava com eles, eu era perfeito. Era perfeito, eu cuidava deles perfeitamente. Até esse jogo entrar na minha cabeça. Então, vocês que anunciam isso, pensa se vale a pena. Pensa se vale a pena, pensa com carinho se vale a pena. Vocês estão colocando dinheiro no bolso, legal, é o trabalho de vocês. Tem muita gente usando o termo o que é imoral não é ilegal. Então não vou deixar de ganhar dinheiro porque é imoral, se não é ilegal. Mas pare e pensa um pouquinho. Pare e pensa um pouquinho. E vocês que têm poder legislativo, assim como vocês proíbem a droga, assim como vocês proíbem a droga, pensa também com carinho se não vale a pena. Aliás, se vale a pena legalizar, manter esse jogo regulamentado só para colher impostos. Existem inúmeras maneiras. O país sempre viveu. O país sempre conseguiu sobreviver com os impostos que já recolhia antes desse jogo ser regulamentado. Não é por causa desse jogo que o país vai morrer de fome. Então pensa com carinho se vale a pena manter isso regulamentado. Pensa com carinho se vale a pena chamar isso de legal. Será que isso? Será que a bebida? Será que a maconha tem causado mais estrago que esses jogos estão causando? Será? Será mesmo que muitas coisas que vocês
que tem o poder legislativo, proíbe, coloca como ilegal no nosso país, será que causa mais efeito catastrófico do que esses jogos, esses cassinos online têm causado? Não tô defendendo, não tô defendendo aqui uso de droga, não tô defendendo aqui uso de nada daquilo que é proibido perante a lei. Mas assim como vocês conseguiram analisar e entender que isso é prejudicial à saúde pública, pensa e analisa sobre esse tipo de jogo. Porque olha a situação que eu cheguei. Eu tô disposto a me entregar para a justiça. Eu vou me entregar, talvez, no momento que você estiver vendo esse vídeo, eu já me entreguei para a justiça. No momento que você estiver vendo esse vídeo, eu já vou estar preso, tá? Porque o meu objetivo agora é me entregar para a justiça, pagar o que eu devo e, quem sabe, né? Conseguir um apoio, conseguir uma ajuda para eu tentar recomeçar, tentar salvar ainda a minha vida, porque se eu ainda tô vivo, se Deus me permitiu estar vivo, é porque talvez eu ainda vou ter uma nova chance. Então o intuito desse vídeo é isso, é alertar vocês que tá começando nesse tipo de jogo, vocês que tá entrando agora, olha a minha situação, pensa, ó, olha a casa que eu tô, isso aqui é alugado, eu tô escondido, eu tinha uma casa boa, eu tinha uma família perfeita, eu perdi tudo, tudo. Eu tinha 2 carros, eu tinha moto, eu tinha tudo que um ser humano precisa para viver bem, eu tinha. Eu era super feliz. Eu tinha parado, tinha decidido a parar de delinquir, a parar de cometer crimes. Eu retrocedi para alimentar esse vício. Muitas pessoas vão falar, não, nasceu bandido, vai morrer bandido. Não pense assim. Não pense assim. Se você pensa assim, tenta mudar o seu pensamento, porque todo mundo que quer mudar, muda. Todo mundo que quer mudar, muda. E eu quis mudar, e eu consegui mudar. Até esse jogo aparecer na minha vida. Até esse jogo aparecer na minha vida, eu mudei. Quem conviveu comigo de 2020 até 2024, até 2020, até 2023, né, que foi quando eu conheci esse jogo. Quem conviveu comigo conseguiu notar e ver minha mudança e ver que realmente eu mudei, eu transformei em outro Thiago. Até esse jogo aparecer na minha vida e eu perder completamente a noção da vida, a noção do que é certo, do que é errado, a noção do valor da vida. Que homem que vende a casa da sua família, que deixa os seus filhos na rua por prazer. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso porque isso não dá prazer pra ninguém. O cara só faz isso se ele tem algo mais forte que ele não domina, que ele não tem controle. E eu tive isso, que foi esse vício maldito. Esse vício maldito me fez me fez perder tudo, me fez perder o valor, a dignidade. Eu deixei minha família sem casa para alimentar esse vício. Então, cuidado você. Cuidado, presta atenção se vale a pena. Veja se realmente vale a pena. Eu vou postar esse vídeo no meu um canal do YouTube, que nem foi eu que criei esse canal, foi minha filha. Vocês vão ver lá o tanto de vídeo que a minha filha fazia. Como que é linda minha filha, como que é linda meu filho. Vocês vão ver minha família. Esse vídeo vai ficar lá pra todo mundo ver e pôr a mão na consciência. Você que tá começando, sai fora, não entra. Não entra, isso vai ser mais forte que você. Você pensa que você vai controlar, mas você não vai controlar. Então não entra nessa. Valoriza a sua família, cara.
Valoriza sua esposa, valoriza seus filhos, valoriza o pouquinho que você tem. Se você tem uma bicicleta, valoriza sua bicicleta. Se você tem um carrinho, seja ele simples, seja ele qual for, valoriza. Não queira mais que isso. Aliás, você deve sim querer mais que isso, mas não de forma fácil. Não veja o cassino, o jogo online como um meio de se levantar na vida. Não veja dessa maneira, porque não é. Não é. Se fosse assim, os donos de casas de aposta não seria milionário. Quem seria milionário seria só os jogadores. Então, analisa. E você que tem poder legislativo, toma uma decisão. Eu vi um vídeo de uma influencer muito conhecida no nosso país. A CPI das Bet. Eu assisti tudo isso daí. Vocês estão levando na esportiva uma CPI tão importante, um momento decisivo para o nosso país, decisivo para vidas. Eu vi vocês levar de maneira alegre, de maneira esportiva. Eu vi parlamentares pedir para mostrar, para ver como que joga. Vocês estão incentivando, vocês criou uma CPI para tentar minimizar, porém chegou lá e vocês foi expandir isso daí, essa doença, esse mal para o país. Reveja isso, vocês que têm esse poder. Reveja isso, se vale a pena. Se é dessa forma que tem que ser tratado, tem que ser tratado na esportiva isso. Isso não tem que ser tratado na esportiva de esporte, isso não tem nada. É muito dinheiro que isso gera. É muitas vidas que isso leva. Assim como levou a minha. Hoje, não sei no momento que você vai estar vendo esse vídeo, eu tô preso. Eu vou estar preso e vou ter que ficar um bom tempo preso para pagar pelo que eu cometi. Nada mais justo. Nada mais justo. Porque se você quer ter uma vida digna, você tem que pagar sua dívida, seja ela qual for. Embora eu penso que Deus sabe do meu coração, mas ele também pôs o homem na terra para colocar leis, e essas leis têm que ser seguidas, têm que ser cumpridas. Então, pensem se vale a pena, tá? Pensem com carinho. Você que tá, para. Se você mas eu já perdi 10 mil, eu preciso recuperar. 10 mil não é nada comparado ao que você pode perder. Mas eu perdi isso. Ainda dá tempo. Você ainda não tá fugido como eu estou. Você ainda não cometeu crime como eu cometi. Vocês acham que eu tô falando isso com orgulho? Não é com orgulho que eu tô falando isso. Eu tô falando isso morrendo de vergonha. Tanto que quem vai postar esse vídeo não vai ser eu. Quem postou esse vídeo não foi eu. Eu só deixei esse vídeo pronto e pedi pra minha ex-mulher, mãe do meu filho, essa pessoa que eu citei no início. Essa pessoa que é... Cara, essa pessoa é maravilhosa. Essa pessoa é tudo de bom. Ainda assim, eu deixando ela sem nada, deixando ela no fundo do poço. Eu acabando... eu não falei, eu sujei o nome dela, eu financiei muito dinheiro no nome dela. Eu financiei muito dinheiro no nome dela. E ainda assim, ela nunca deixou de me ajudar. Ela deixou de estar do meu lado, porque não tem mais como estar do meu lado. Mas ainda assim, se eu ligar agora pra ela e falar que eu tô passando fome, que eu quero comida, ela vai falar, vai num restaurante, come e manda a conta aqui que eu pago. Olha pra você ver o ser humano que eu consegui ter na minha vida. E esse jogo me fez não valorizar esse ser humano. E é essa pessoa que vai postar esse vídeo, porque eu não tenho coragem, eu tenho muita vergonha.
desse ponto que eu cheguei. E essa pessoa, eu combinei com ela, a Mônica, eu combinei com ela de ela postar esse vídeo após eu me entregar. Depois que eu me entregar pra justiça, ela ia postar esse vídeo em forma de alerta. O intuito desse vídeo é isso, é alertar. É fazer com que vocês abram o olho. Vocês que estão nessa, abram o olho, veja se vale a pena chegar nesse ponto que eu cheguei. Hoje, eu não posso voltar para minha cidade porque as dívidas que eu contraí é de pessoas relativamente perigosas. Pessoas que estão atrás de mim. Eu precisei já sair correndo de pessoas que me seguiu para tentar me pegar. Nesse tempo, eu tô sendo perseguido por pessoas que querem o que é deles. Por pessoas que querem o dinheiro deles de volta. Como eu não tenho como pagar, eu tô fugindo, eu fugi. Se eu voltar pra minha cidade, eu vou morrer. Vão tirar minha vida. Vão tirar minha vida. De tanta dívida que eu contraí. Então, pensa você que tá entrando nessa, pensa se vale a pena. E você que influencia isso, pensa também se vale a pena. Olha o ponto que eu cheguei. Por mais que tá escrito lá, jogue com responsabilidade, é a mesma coisa que tá escrito no rótulo da bebida. Beba com moderação. Todos os dias a gente vê o quê? O que a gente vê todos os dias nos noticiários? Acidentes, mortes por pessoas embriagadas. Por quê? Não é todo ser humano que consegue ter o autocontrole, que consegue fazer valer aquela frase, jogue com moderação, beba com moderação. É uma minoria do ser humano que consegue fazer valer essa frase, beba com moderação, jogue com moderação. Então você, influencer, foi através de um influencer, de uma pessoa que apareceu no meu feed anunciando que eu entrei nessa. É culpa da pessoa? A culpa é minha. Eu penso que a culpa é minha. Porém, se essa pessoa não estivesse fazendo esse trabalho que ela entende que é um trabalho, eu não teria conhecido isso. Eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, você que influencia, pensa bem se vale a pena. Eu tiro o chapéu para alguns influencers. Tem um que eu gosto muito de atividade física, é o Pantera. É um rapaz do fisiculturismo, um rapaz que veio de baixo. Cara, eu vi um vídeo dele, é fantástico. Ele fala muito calmo, ele fala muito tranquilo. Ele falou: meus seguidores, vocês podem... E ele é muito simples, ele ainda não é rico. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele ainda não é rico. Ele mora numa casa bem simples ainda, bem humilde. E ele falou: ó, eu recebi proposta milionária pra mim ficar rico em 2 meses, no máximo 3. Mas eu não vou tá fazendo bem pra vocês que me seguem. Eu tenho certeza que eu vou ficar rico, mas eu não vou estar bem comigo mesmo, sabendo que eu tô fazendo mal pra vocês que me seguem. Então, vocês que me seguem, vocês podem ficar tranquilo que eu não vou divulgar isso. Nunca por dinheiro nenhum. Vocês não vai me ver divulgando isso. Eu tiro o chapéu. Assim como ele, eu vi outros influenciadores também aderindo a essa atitude. Eu tiro o chapéu para vocês que têm esse posicionamento. Para vocês que não colocam o dinheiro na frente. Não colocam o dinheiro na frente das decisões de vocês. E vocês que divulgam, pensa com carinho se vale a pena ganhar dinheiro através de famílias destruídas, através de vidas destruídas. Eu cometi crime e vou me entregar para a justiça. Cometi crime para alimentar esse vício. Eu peguei dinheiro emprestado para alimentar esse vício. Sujei o dinheiro, sujei o nome da mãe dos meus filhos para alimentar esse vício. Eu fiz tudo de errado que podia ser feito para alimentar esse vício. Porém,
eu não tive coragem de fazer uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Muita gente tem feito isso, que é tirar a própria vida após chegar no ponto que eu cheguei. Então, se eu não tive coragem, é porque eu ainda, talvez, eu ainda vou ter uma chance, embora eu vou ter que cumprir, né, minha pena, vou ter que ficar um bom tempo preso, né, que é justo, se eu cometi o crime eu tenho que pagar. Embora eu cheguei nesse ponto, eu ainda tô vivo. Embora eu fiz minha família sofrer muito, eu deixei minha família completamente desamparada, eu ainda tô vivo. Talvez eu ainda tenha uma chance de um recomeço. E as pessoas que teve a coragem que eu não tive, teve a coragem, graças a Deus, que eu não tive, que é de tirar minha vida, embora esse pensamento não saia da minha cabeça um minuto. Embora esse pensamento de tirar minha vida não saia da minha cabeça por um minuto sequer. Eu não tive coragem de fazer isso. Então, talvez eu ainda tenha uma chance de um recomeço, né? Eu vou pagar o que eu devo para a justiça e quem sabe eu consiga ter uma chance de um recomeço. Embora mesmo depois que eu pagar o que eu devo para a justiça, eu ainda vou continuar dever financeiramente para muita gente ainda, bastante gente, e é bastante dinheiro. Eu não faço a mínima ideia de como que eu vou pagar esse dinheiro. Eu não faço a mínima ideia. Porém, se eu tiver uma nova chance, se Deus me permitir ter essa chance, é porque Ele vai capacitar eu de alguma maneira para que eu consiga me sobressair e dar a volta por cima, pagando minhas dívidas e me curando desse vício maldito. E é isso, pessoal. A ideia desse vídeo é conscientizar, tá? É conscientizar não só pessoas como autoridades, pessoas influentes, pessoas que têm um alcance bom de público. Entregue esse vídeo para mais pessoas, para que a gente consiga tocar o coração de quem tem o poder no legislativo do nosso país. Para que através desse vídeo, quem sabe a gente consiga tocar o coração e salvar vidas. E salvar vidas que estão se perdendo diariamente. Então é isso. Eu peço que vocês entreguem esse vídeo para o maior número de pessoas. E a gente tentar. E o meu erro, quem sabe não vai servir de exemplo, não vai servir de lição, não vai servir de uma luz. Não vai ser uma luz que vai acender pro nosso país. Quem sabe, né? Essa é a ideia desse vídeo, tá? É o apoio que eu peço de vocês, para vocês fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, para vocês fazer esse vídeo repercutir de verdade, para que novas famílias não sejam dilaceradas assim como a minha foi dilacerada. O meu filho chora de vontade de me ver. Meu filho de 5 anos, minha família, eu tenho vergonha da minha família, eu sumi, eu não falo com ninguém da minha família, de vergonha de todo mundo. Minha mãe sofre de depressão, essa doença se agravou ainda mais com o meu sumiço, porque ela quer notícia minha e eu não tenho coragem de dar notícia pra minha mãe. Não tenho coragem de ligar pra minha mãe. Olha o ponto que chegou. Olha o ponto que chegou. Então, não permita. Vamos ajudar novas pessoas. Vamos salvar vidas. Vamos fazer esse vídeo salvar vida, gente. É isso que eu peço pra vocês. Vamos fazer esse vídeo salvar vida. E o dia que eu sair,
O dia que eu pagar o que eu devo pra justiça, se eu tiver uma nova oportunidade de vida, eu quero voltar aqui pra mostrar pra vocês que eu tô bem, que eu consegui vencer. Essa é a ideia. Não garanto que eu vou conseguir vencer, gente. Talvez eu não consiga, porque a jornada ainda é longa, é longa. E eu tenho conseguido, até aqui eu tenho conseguido tirar esses pensamentos, vencer, na verdade, esses pensamentos de morte da minha cabeça. Só que o dia de amanhã não pertence a mim, né? O ser humano, ele é fraco. O dia de amanhã não pertence a mim, então a ideia é que eu consiga vencer, tá? Se eu conseguir vencer, eu quero voltar aqui pra mostrar pra vocês que eu consegui. Mas se eu não conseguir, se de alguma maneira eu for parado no meio do caminho, faça esse vídeo chegar pra bastante gente. Usa essa vida aqui de exemplo pra salvar outras vidas. Hoje eu sou um criminoso, que eu cometi crime, então eu sou um criminoso, né? Mas tem uma música, eu não sou muito fã de rap, mas tem uma frase numa música do Racionais que fala: até no lixo nasce flor. E realmente, se você for em qualquer lixo, em qualquer lixão, qualquer lugar de descarte, você vai ver que tem plantas nascendo ali. Então, usa esse lixo, para tentar dar vida para novas flores lindas que talvez esteja perdendo seu brilho por causa dessa doença nacional que é esse jogo online, esses cassinos online. Tá? Não me veja, não olhe pra mim. O intuito não é que vocês me julguem, tá? Porque julgado eu vou ser julgado, tá? Pela justiça e vou pagar. Então, o pensamento de vocês em relação ao crime que eu cometi não vai salvar vidas, não vai salvar vidas. Veja o lado bom desse vídeo. Use esse vídeo para tentar salvar vidas, para tentar fazer com que pessoas que nunca cometeu crime comecem a cometer, que é o que tem acontecido muito. Pessoas estão cometendo crime, roubando para poder sustentar esse vício, assim como eu fiz. Então, é esse que é o intuito desse vídeo, tá bom? E eu espero que de alguma forma eu consiga ajudar, né? Que é esse que é o meu objetivo. É tentar ajudar, tentar fazer com que pessoas não cheguem no nível que eu cheguei, no ponto que eu cheguei. E você que viu esse vídeo todo, obrigado pela sua atenção e quem sabe um dia eu volto aqui pra falar que eu venci. Aliás, se eu voltar é porque eu venci, né? Se eu voltar é porque eu venci. Se vocês nunca mais me ver, é porque infelizmente algo me parou no meio do caminho e eu não consegui, tá bom? Mas eu ainda acredito em Deus. Eu ainda acredito que eu possa conseguir. Mas vamos salvar vidas. Vamos salvar vidas. Vamos salvar vidas. Vamos salvar famílias. Não vamos deixar mais famílias ser destruídas igual a minha. Igual eu destruí a minha. Tá bom, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.